Capítulo 6, 1 Timóteo 6, o verso 6. Amém? 1 Timóteo, capítulo 6, 6. Se você ficar com frio por causa do ar-condicionado, você fala bem, desliga. Hoje está um pouco de frio. 1 Timóteo 6,6. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre finanças, sobre dinheiro. Mas não vou falar de dízimo e de oferta, não precisa ficar preocupado. Vou te ensinar dentro da palavra como usar o seu dinheiro. Amém? Amém. 1 Timóteo 6,6 diz assim: de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amém? Então o dinheiro, ele é a raiz de todos os males, diz a Bíblia. Ter dinheiro é bom, mas colocar o dinheiro no coração ou o coração no dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o dinheiro é o maior Deus deste mundo. Pelo dinheiro pessoas matam, roubam, pessoas se divorciam, casam, pessoas matam, morrem, e o dinheiro é simplesmente uma moeda. O dinheiro, segundo a Bíblia, ele é um espírito, ele é um Deus. A Bíblia chama o dinheiro de mamon, e Jesus deu o exemplo e a exortação que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E a gente pode ver que não é problema você possuir o dinheiro, mas o problema é você ser possuído pelo dinheiro. A Bíblia está dizendo aqui que alguns desse desejo de cobiça pelo dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E hoje o povo, infelizmente, vem à igreja pedindo Deus dinheiro. As pessoas não estão buscando mais a Deus na essência que ele deve ser buscado: primeiro reino e primeiro a sua justiça. Então não é pecado ser rico, porque a riqueza é uma bênção de Deus. A Bíblia diz, contando uma história, eu peguei sobre essa história da terça-feira, sobre Abraão e Ló. A Bíblia diz que eles se separaram por causa de riquezas, por causa de terra, que eles ficaram tão prósperos que a terra não suportava tamanho gado, tamanho o rebanho que eles tinham, e eles tiveram que se separar. Nós sabemos que Ló foi para Sodoma e Gomorra e Abraão foi para o caminho do deserto. Então a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. E o dinheiro é uma das principais armas do inimigo para derrotar o crente, para tirar sossego, para tirar paz. Porque quando nós estamos endividados ou estamos sem dinheiro, nós ficamos sem paz, nós perdemos o nosso sossego. Infelizmente, muitas pessoas elas são desorganizadas com relação ao aspecto financeiro, e nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro que nós temos. Fala para o seu irmão, você tem que aprender a lidar com o seu dinheiro. Amém? Temos que aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas, muitas vezes, nós pedimos bênçãos financeiras para gastar nos nossos próprios prazeres. Tiago diz assim: quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Pedem e não recebem, pedem e pedem mal. Por quê? Por motivos errados para gastar nos seus próprios prazeres. Então, se eu estou pedindo a bênção financeira de Deus para gastar nos meus próprios prazeres, a Bíblia está dizendo que eu estou pedindo, mas eu estou pedindo mal. E por estar pedindo mal, eu não vou receber aquilo que eu desejo do Senhor. Quem já pediu dinheiro do Senhor e Deus o deu? Muitas vezes nós pedimos dinheiro, né? Deus me dá dinheiro para isso, Deus me dá dinheiro para aquilo. Mas Deus, eu sempre tenho falado aqui, que Deus, ele gosta, ele supre necessidade. Se aquilo que eu estou pedindo não é uma necessidade, é um luxo, é algo assim simplesmente para esbanjar, nosso Deus, ele não vai nos dar.
Deus, amém? Para controlar, aprender a gastar o dinheiro, aprender a lidar com o dinheiro. E a primeira coisa que nós temos que aprender a fazer com o nosso dinheiro é a não ser uma pessoa consumista. Então não seja consumista. Consumista, segundo o dicionário, é uma pessoa que consome em excesso, geralmente sem necessidade. O consumista é aquele que vai no supermercado, você já percebeu, eu disse isso aqui esses dias atrás. É uma jogada é uma estratégia das grandes empresas. Quando você vai numa grande empresa pagar uma conta, vamos supor, não vou citar nomes, mas essas lojas de departamentos, de shopping, normalmente o local para você pagar essa loja é no final da loja. Por que é no final da loja? Porque você entra, você vai passar por todas as prateleiras, por todas as roupas, por todos os sapatos. A sua intenção foi ir lá e pagar, não é verdade? Mas aí agora a gente pensa assim, bom, se eu paguei, o cartão está liberado, então eu vou comprar. Então muitas vezes nós somos levados pelo consumismo. Provérbios 13:7 diz assim: alguns fingem que são ricos e nada têm. Alguns fingem que são ricos e nada têm. O consumista, ele finge que tem alguma coisa, né? E muitas vezes nós somos consumistas, muitas pessoas são consumistas, são materialistas, e o consumismo vai levar ao endividamento. Hoje tem muitas pessoas que estão endividadas, é porque elas consomem, né, em excesso, geralmente compram coisas sem ter necessidade. Quem já comprou alguma coisa sem necessidade? A maioria de nós compramos sem necessidade. Eu já comprei, eu achei eu gosto muito de ferramenta. E lá em casa eu comprei uma parafusadeira, né, que chama, né? Não, fradeira tá aqui, uma parafusadeira, aquela que você põe a parafusa ou o parafuso. Eu comprei e nunca usei, está lá jogada, guardada. Então a gente tem que entender que o consumismo vai levar ao endividamento. Então, né, consumista é a pessoa que consome em excesso, geralmente sem necessidade. Provérbios 13:7 diz: alguns fingem que são ricos e nada têm. Então muitas vezes eu vejo que muitas pessoas, elas querem viver na moda, não é verdade? Hoje, se você for acompanhar a moda e querer viver baseado em status, você nunca vai conseguir. Por quê? Hoje vamos pegar um aparelho de celular. Você tem um celular, você compra ele hoje, daqui 2 meses surge um modelo melhor do que aquele seu, da mesma marca. Aí porque tem alguma coisinha a mais daquilo que a gente tem, aquilo que a gente tem está suprindo a nossa necessidade, nós pegamos e somos levados, né, pela moda, pelo status. E olha que interessante o que significa status. Comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Isso é status. Comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Status. E quantas vezes nós somos assim? Nós compramos o que não precisamos, não temos o dinheiro, mas por ter um cartão ou por ter um crédito, nós vamos lá e compramos. E nós temos que aprender que Lucas 12:15 diz assim: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Hoje nós vivemos a geração do ter, ao invés do ser. Nós vivemos a geração do corpo bonito, né? Todo trabalhado, mas o interior está cheio de imundícia, como a Bíblia diz em Mateus, sepulcro caiado. Então nós temos que entender que vivemos um mundo materialista, onde as coisas estão medindo o valor das pessoas. Infelizmente, nós olhamos e avaliamos as pessoas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. E muitas vezes aquilo que a pessoa tem foi adquirido de forma errada, com roubo, com extorsão, com corrupção. E nós olhamos para aquela pessoa e dizemos assim: essa pessoa é uma boa pessoa, de boa índole. Porque nós temos que entender, vou ler o versículo de novo, Lucas 12:15. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na
porque a vida do homem não é baseada nisso. Então nós não podemos ser, consumista. Como eu disse, vivemos a geração do ter ao invés do ser, e por isso muitos cristãos estão endividados. Romanos 13:8, eu quero que você abra, por favor. Romanos capítulo 13, verso 8. Wilson Júnior, desliga aí para mim. Romanos 13:8. Atos Romanos. Achou? Amém. Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. E muitos de nós estamos endividados por causa do consumismo, por causa do status, por causa do querer andar na moda, Muitos têm desperdiçado dinheiro porque não tem critério. Muitas pessoas são desleixadas com o dinheiro, elas não sabem viver o dinheiro. Você já percebeu aquela pessoa que quando ela não tem nada ela é uma coisa, e quando ela tem ela é outra? Você conheceu pessoa assim? Pessoa quando ela está na miséria, na pindaíba, só tem terra debaixo da unha, e olha lá que nem terra tem debaixo da unha. A pessoa é humilde, a pessoa é mansa, a pessoa tudo que você pede para ela, ela faz, mas a partir do momento que ela adquire um status, que ela adquire uma posição financeira melhor, maior do que ela tinha, ela muda o coração. É por isso que nós estamos vivendo a geração do ter ao invés do ser. Então a Bíblia está dizendo que nós não devemos dever a ninguém coisa alguma, a não ser o amor. Então, se você tem alguma conta para pagar, dobre o seu joelho, ore ao Senhor, para que o Senhor te abençoe. Enquanto você não paga a sua conta, não faça outra. Fala para o Senhor, paga primeiro, depois você faz outra. Amém? Só que nós somos assim, vamos fazendo. Eu conheço uma pessoa que ela compra uma coisa, não terminou de pagar o que ela comprou, depois ela vai e compra outra, não terminou de pagar, ela vai e compra outra. Quando é feio, o negócio se tornou uma bola de neve. A Bíblia diz que se vê evento, colhe tormenta. Então nós temos que ser prudentes. Jesus diz: simples como a pomba, prudente como a serpente. Nós temos que ter prudência, porque senão nós vamos ficar angustiados, E muitas pessoas são desleixadas com dinheiro. Quem sabe você já disse a seguinte frase: eu não sei onde foi parar o meu dinheiro este mês. Algumas vezes nós dizemos para nós mesmos: onde foi parar o meu dinheiro? Ageu capítulo 2, 1, 6. Ageu 1, verso 6 diz assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Planta muito, colhe pouco. Porque a Bíblia está dizendo: come e não se farta, bebe e não se satisfaz, veste e não se aquece. Quando recebe salário, é como receber e colocar ele numa bolsa furada. Uma vez, eu já contei isso aqui, eu estava na feira lá perto de casa e eu comprei mexerica, estava na época da mexerica, eu gosto de mexerica. E eu coloquei, normalmente essas sacolas de feira, elas são mais frágeis, do que as normais. Elas não suportam muito peso. E eu peguei, comprei naquele, não sei se vende ainda, no baldinho, Você vai lá, compra o baldinho e eles colocam ali. Eu acho que ele colocou muito forte. E eu estou indo, fui comprar uma outra coisa e de repente veio uma senhora gritando na feira. Eu pensei: estou morrendo ou alguém vai me matar. Ela: mas. Eu me liguei: o que foi, meu Deus? Aí ela: a sua sacola de mexerica está furada. O que estava acontecendo? Eu estava andando e as mexericas estavam caindo. Eu andando, a mexerica caindo. Aí eu olhei e falei: não, minha mexerica subiu tudo, porque misturou com as outras bancas que já estavam debaixo da banca, com as mexericas debaixo que estavam no chão, com outras verduras e frutas. Eu não ia ajoelhar lá e catar a mexerica no chão. O povo ia olhar e falar assim: ó, o mendigo aí, cara. O que eu fiz?
Muitas vezes o nosso dinheiro está dessa forma. Nós recebemos e quando no final do mês você olha e fala: meu Deus, o que eu fiz do meu dinheiro? Então nós temos que ter prudência, porque muitas vezes, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, crise, né? Com o atual governo, o Brasil passa por uma dificuldade tremenda e nós somos muito tendentes a culpar o governo. Eu sempre digo que desde a fundação do mundo o ser humano procura alguém para colocar a culpa. Eva culpou Adão, Adão culpou Eva, os dois juntou e culpou a serpente, e assim a humanidade vive. Então muitas vezes nós estamos culpando a Dilma, culpando o PT, culpando o governo, sendo que a culpa é nossa. Às vezes nós nos desculpamos culpando o devorador, né? Mas o pastor Cláudio Duarte, ele diz assim que tem crente que nem o devorador vai na casa dele, porque o devorador tem medo do crente pedir um cheque emprestado para o devorador. Não sabe gastar o dinheiro. Aí o devorador, segundo ele fala: não vou lá não. Ele vai pedir uma folha de cheque emprestado, ele vai pedir para eu ser fiador dele, porque gasta o dinheiro com coisas que não tem necessidade, né? Geralmente consome em excesso. Então nós não podemos ser a pessoa consumista. Olha aqui o que acontece quando nós estamos endividados. Diz: se a pessoa é casada, há um distanciamento no relacionamento conjugal, a vida sexual é afetada, né? O homem ou a mulher vai procurar um ao outro, e a mulher ou o homem vai falar: sai de perto de mim. Quando você não pagar as contas que você tem que pagar, na dica de nada vai sair daqui. Há um distanciamento no relacionamento conjugal, há insegurança familiar, irritação, tensão, a saúde fica afetada, porque o dinheiro afeta tudo isso. Mau testemunho diante da sociedade, né? Hoje o crente tem fama de mal pagador, o crente tem fama de caloteiro, infelizmente. O crente tem fama de seculoso, não tem? O crente tem fama de seculoso, e tem uns crentes que é guloso mesmo, come demais, né? A dívida nos impede de servir a Deus. Quantas vezes, quando nós estamos angustiados por causa do endividamento, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos ler Bíblia, nós não conseguimos ter paz no nosso coração. A dívida nos deixa aflitos, angustiados, nos deixa ansiosos. É por isso que nós não podemos ser pessoas que consomem além do normal. Então não seja uma pessoa consumista. Segunda coisa, gaste o seu dinheiro com critério. O que é critério? É você distinguir o que é bom ou o que é mal. Distinguir se aquilo vai trazer benefício para você ou não, ou se vai trazer malefício. Qual tem sido o seu critério em gastar o dinheiro? Nós temos que rever os nossos critérios. Provérbios 3,9 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinhos. Eu disse que não ia falar de dízimo, mas não tem como. A Bíblia está dizendo: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. É o primeiro. O problema nosso é que ao dizimar, ao ofertar, nós entregamos para Deus o que sobra. Deus gosta de sobra. Nós temos que, tira lá o seu dízimo. Você não pode vir na igreja você congrega, guarda lá e fala assim: esse aqui eu não mexo, esse aqui é a minha oferta, esse aqui é o meu dízimo. Amém? Então nós temos que aprender também a gastar com critério. Isso aqui é importante. Aprenda a gastar menos do que você ganha. É o contrário, né? Nós costumamos gastar mais do que nós ganhamos. Então aprenda a gastar menos do que você ganha. Olha o que diz esse Provérbios 21:20: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Olha que interessante. Na casa do sábio há comida e azeite armazenado. Ele não gastou mais do que ele ganhou, ele não gastou mais do que ele plantou. Mas o que é tolo devora tudo que pode. Se ele ganha 1.000, ele gasta 1.200. Vai dar errado. No fechar as contas no final do mês, vai ficar devedor, só devedor de R$200. Não é verdade? Então nós temos que aprender a ser sábio, a armazenar, né? Muitas pessoas gastam tudo que têm, vivem
vivem de forma ostensiva, né? Não compre por impulso. Fala para a pessoa do seu lado, não compre por impulso. Amém? Não compre por impulso. Quando não compre por impulso. Se você tem um cartão de crédito, cuidado com esse bendito desse cartão de crédito, viu? Eu sempre digo, o crédito, o dinheiro não é seu, é emprestado. É um dinheiro que você não tem. Mas a gente tem um costume muito errado, a gente olha lá e fala assim, tem 10 mil de crédito. Aí você fala, nossa, eu tenho dinheiro demais. Você não tem nada. É emprestado. De vez em quando o povo do meu banco me liga e diz assim, ó, tem um negócio aqui liberado para você, vem aqui para contratar, que não sei o que. Eu falo, não, quero nem passar perto desse banco. Sabe por quê? Se você, vamos pegar um cheque especial, se você tem um limite de 2 mil no cheque especial, quando os negócios apertar, você vai usar ele, não vai? Agora, quando você não tem o limite do cheque especial, quando o negócio apertar, você vai se virar, mas você não vai ir no banco, não é verdade? Então, nós temos que entender que nós não podemos comprar por impulso, né? Eu escrevi aqui meu testemunho do meu celular, do meu iPhone, que é esse que está aqui. Já é velhinho, iPhone 4, não sei o que, já tem qual, sabe? 6? 6 Plus. Então 4, 5, 6. Eu estou atrasado demais, né? Vai sair o 7, né? Vai sair o 7. Aí o que acontece? Ele estragou, porque ele não carregava, ele não ouvia mensagem de voz, música, vídeo. Ele parou de tal forma que ele nem ligava mais. Aí eu pensei comigo, graças a Deus, vou trocar de celular. Mas eu não tinha dinheiro para comprar, não. Mas eu tenho cartão de crédito. Aí eu peguei e falei, aleluia, né? Graças a Deus, estragou. Agora eu posso comprar outro. Agora eu tenho uma justificativa, eu tenho uma desculpa. Se alguém perguntar por que você trocou, né? Não, estragou. Aí eu peguei e levei meu irmão que mexe com o celular aqui. Ele falou, pastor, deixa comigo. Ficou uns 3, 4 dias com o celular na mão. Aí anteontem ele pegou, levou lá em casa, está falando, está ligando, está carregando, eu estou ouvindo, e pergunta quanto eu gastei? Nada. Se eu tivesse ido no impulso, porque eu já fui para o rumo do carro nesse período, fui para o rumo do carro umas 3 vezes, eu vou comprar um celular. E fui. Mas aí eu falo, não, tem outras coisas, não vou não. Eu vou comprar outro celular, não vou. Se fosse por impulso, hoje eu estaria com um celular melhor do que esse. Mas eu tinha uma dívida de no mínimo aí 2 mil reais para pagar. No mínimo. Porque o que eu fui olhar lá no Goiânia Shop era 2 mil reais. Estou aqui, ó. Se você ligar para mim, eu te atendo. Se eu ligar para você, vai te ouvir. Então nós temos que aprender. Quando você for comprar, eu fui escrevendo algumas coisas aqui. Quando você for comprar, faça essas perguntas para você mesmo. Primeiro, eu preciso disso? Depois, é necessário? Eu tenho condições de comprar? Eu tenho condições de pagar? Essa prestação somada a outras contas que eu tenho não vai me apertar ainda mais? Porque com certeza tem outras. Aí eu vou lá, já tem, vamos usar o meu caso, já tem gasolina de carro, tem 2 escolas para pagar, água, energia, telefone, internet, essas coisas de casa que tem que a gente hoje não vive só. Aí eu vou lá e faço uma compra de 2 mil. Eu preciso disso, é necessário, tenho condição de pagar. Eu vou usar ou vai ficar guardado? É prioridade? Qual é a prioridade? É isso que você está querendo ou tem outras prioridades? Isso que você vai comprar pode esperar? Igual aí, eu estou com o cartão. Aí você vira a negocinho dele para cima, porque está vindo direto de mim. Amém? No caso de pessoa casada, vai edificar a sua família ou vai só trazer confusão? Todo mundo sabe aqui, acho que quem não sabe, eu vou contar a história. Eu tenho vontade de ter uma caminhonete. Isso é antigo, essa vontade. Eu acho muito bonito. Aí um dia eu peguei,
Terminei de pagar. No outro dia eu peguei e fui numa loja de vender carro, olhei uma caminhonete, olhei o preço, e tudo isso sem falar com a minha esposa. Meu pensamento é: vou chegar lá e fazer surpresa para todo mundo. Cheguei lá, dei minha identidade, dei meu CPF, dei meus documentos. Vira assim, Luiz, para cima, negocinho. Tem que ficar lá embaixo. Dei meus documentos e pensei comigo próprio: se aprovar, Deus está comigo. E adivinha? Aprovou. Aí eu peguei e fiquei angustiado, nem dormia direito, porque eu não tinha falado com a minha esposa. Aí eu peguei, ela percebeu, né? Já 18 anos junto, ela percebeu que eu estava agoniado, angustiado. Ela pergunta para mim assim: o que está acontecendo? E eu pensei assim: eu vou falar, né? Tem que falar. Falei para elas, pensando que ela ia ficar do meu lado, né? E eu peguei e falei para ela assim: não, porque eu comprei uma caminhonete. Aí ela pegou e falou assim, ela quebrou minhas pernas, assim, tranquila, calma, serena. Ela falou assim: carro a gente já tem, casa nós não temos. Deu errado, não foi? Então o que eu quero dizer com isso? Se a pessoa é casada, vai edificar a família, vai trazer confusão. Se a pessoa é casada, quando você for comprar alguma coisa, pense no que a sua esposa vai dizer, pense no que o seu esposo vai dizer. Amós diz assim: andarão dois juntos se não tiver acordo. Aí a esposa vai, gasta dinheiro em demasia, o esposo vai, gasta dinheiro de forma exagerada, e o que acontece? Briga, contenda, divisão, e pode ocorrer até separação. Outra pergunta que você deve fazer: é desejo ou é necessidade? É um desejo do coração ou é necessidade? Se for necessidade, tem que comprar. Mas se é desejo, é realmente necessário e útil ou é supérfluo? Já olhei, já verifiquei a relação custo-benefício. Vai ter despesa de manutenção? Eu posso suportar essa despesa? Vamos usar um exemplo de: você vai lá, compra um exemplo, você mora numa casa onde você paga 1.000 de IPTU. Aí depois você pensa assim: eu vou comprar uma casa melhor. Aí aquela casa vai dar mais despesa do que a atual que você tem está dando. O IPTU dela vai ser 2.000. Um carro, o IPVA dele é de acordo com o valor do carro. Meu carro eu pago em média R$1.000 e poucos de IPVA. Se eu tivesse com um caminhonete hoje, no mínimo R$2.500 de IPVA. Então, se não tem condição de manter a despesa de manutenção, porque há manutenção, entendeu? Então, quanto tempo eu preciso trabalhar para ganhar a quantia que eu vou gastar? São perguntas que nós temos que fazer, né? Há algo mais importante onde eu devesse gastar ou investir esse dinheiro? Há algo mais importante? O meu celular é benefício só para mim, não é? Só para mim. Mas eu tenho uma esposa e 2 filhos. Então eu tenho que pensar: algo mais importante onde eu devesse gastar esse dinheiro? Se eu pegasse esses 2.000, fosse para uma Caldas Nova, fosse para um restaurante, para uma churrascaria, eu e a minha esposa e os meus filhos seriam beneficiados. Então muitas vezes, até no gastar, nós somos egoístas. Amém? Fala para o seu irmão: não seja egoísta. Não seja egoísta. É aquele irmãozinho que, quando ele não tem dinheiro, quando acaba o culto, aí todo mundo fala assim: vamos para a pizzaria. Ele é o primeiro a dizer sim, mas ele não tem R$1 no bolso. Ele vai na faixa, né, do 0,800. Mas quando ele tem dinheiro e está com fome e vai para a pizzaria, ele é o primeiro a sair da igreja. Porque ele é egoísta, ele só quer para si próprio. Ele pensa assim: eu vou embora logo, antes que todo mundo veja que eu tenho dinheiro e eu vou comer sozinho. Não seja egoísta. Então faça essas perguntas. Abre Isaías 55, verso 1.
Gastar com critério. Isaías 55. Olha o que diz o profeta Isaías. Diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Ao verso 2: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Ou seja, Isaías está dizendo: para que gastar o seu dinheiro em coisas supérfluas? Quem já comprou coisas supérfluas? Supérfluo, segundo o dicionário, é desnecessário, é inútil. É aquilo que a gente compra e não usa, é aquilo que a gente compra no consumismo, no impulso, e muitas vezes a gente não usa. Olha essa conta aqui, porque Isaías está dizendo: ensina a não gastar o dinheiro daquilo que não é pão. Se você toma uma latinha de refrigerante de R$2, pelo menos 3 vezes por semana, no final do ano esse gasto vai ser de aproximadamente R$350. 3 latinhas de refrigerante por semana. No final das contas, no final do ano, vai ser aproximadamente R$350, que poderia ser gasto em outra coisa, não é verdade? Então nós temos, vamos supor, se a gente gasta R$6 tomando latinha de refrigerante, tome uma. Isso se você quer um futuro, porque a Bíblia diz que é o pai que tem que granjear para os filhos. Eu falo para o meu filho Mateus, eu falo: ó, eu estou pagando seu estudo aí, mas a hora que eu tiver gagá, que eu tiver banguelinho, você vai cuidar de mim. Aí ele fala: não, pai, não preocupa não, eu vou formar, eu vou comprar uma fazenda, porque eu gosto de mato, negócio desse trem, comprar uma fazenda para a lagoa e vou pôr o senhor lá para pescar o dia inteiro. Não é assim. Então nós temos que aprender, né? Pequenos gastos, quando eles são somados, eles vão dar grandes quantias. Faz o seguinte, irmão, no final do... começa de hoje para você ver. Começa a anotar. Até a balinha que você compra. Começa a anotar, põe na ponta do lápis. Tem nesses aplicativos de celular, tem muitos aplicativos, eu coloquei uma vez, tem lá, você vai colocando tudo que você gasta e vai somando. Faz isso para você ver, você vai ver que às vezes a gente gasta dinheiro com uma coisa supérflua, que não tem necessidade. Amém? Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo para você ser um pão duro, tá? Não estou dizendo para você guardar dinheiro debaixo do colchão, você morre, o dinheiro fica lá. Estou dizendo para você não ser consumista, para você não gastar com o seu dinheiro em coisas supérfluas. Ora, o dinheiro é seu. Eu só estou te ensinando. Você faz dele o que você quiser. Amém? O problema é seu. Como disse Paulo lá na Ananias e Safira, né? O dinheiro era seu. Para que você veio mentir para Deus? Faz o que você quiser do seu dinheiro. Só estou orientando a mim e você. Deus está nos orientando a como, né, gastar o nosso dinheiro. Então não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. Outra coisa, isso aqui muita gente não vai concordar, mas é Bíblia. Aprenda a estar satisfeito com o que você tem. 1 Timóteo, que nós lemos 6-8, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir, esteja com isso contente. A Bíblia está dizendo para eu estar satisfeito com o que eu tenho. Sabe por que vem murmuração? Sabe por que vem reclamação no nosso coração? A murmuração ela surge por uma coisa: nós passamos a olhar aquilo que não temos e esquecemos o que temos. Israel murmurou no deserto, sabe por quê? Porque eles olhavam para trás e diziam assim para Moisés: lá no Egito nós tínhamos carne, nós tínhamos pepino, nós tínhamos melão, mas lá no deserto eles eram escravos. Então a murmuração ela surge porque nós olhamos aquilo
Isso está levando você a incredulizar Deus, está levando você a murmurar contra Deus. Então, tendo que comer, com o que vestir, esteja com isso satisfeito. Você está passando fome? Tem alguém passando fome? Não? Você tem o que vestir? Tem? Não. Dê glória a Deus. Paulo também, ele aprendeu a viver contente com o que tinha. Abre aí para você ver em Filipenses 4,12. Porque nós dizemos para Deus, né, tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas não presta atenção no que Paulo disse antes dessa expressão. Filipenses 4, verso 11. Filipenses capítulo 4, verso 11. Põe aí já. Isso. Vamos lá? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Olha aqui. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E depois que ele aprendeu, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que nós só pegamos a parte boa, né? Posso tudo naquele que me fortalece. Mas não aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja alimentado com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tenho falado aqui diversas vezes que nós temos que desmistificar esse negócio de que crente vai só ter vida boa, só mar de rosa, só prosperidade. Isso é mentira. Isso é mentira. Jesus disse: você vai ter aflição. Então nós temos que aprender a estar satisfeito, contente com o que temos. Provérbios 38, abre aí. Provérbios depois de Salmo, é facinho. Provérbios capítulo 30, verso 8. Acharam? Diz assim: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Vamos ver se você tem coragem de fazer essa oração. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Vamos ler de novo? Esse versículo ninguém vai querer gostar de marcar ele, né? Porque a gente só gosta de marcar aqueles assim: não tenho, mas eu sou contigo, não te deixo, não te desamparo, o Senhor meu pastor, nada me faltará, eu sou Deus na angústia, na adversidade. Mas esse aqui, porque nós somos ávidos por buscar riqueza, e Timóteo diz: nesse desejo, nessa avidez de ter riqueza, muitos se desviaram. Vamos lá? Mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Por quê? Senão eu tendo demais, eu vou negar o Senhor e te deixar. Estou colocando na minha tradução aqui. E direi: quem é o Senhor? Se eu ficar pobre, poderei vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então, dois pesos, duas medidas. Então, quem está contente com o que tem, ele faz essa oração: Senhor, não me dá nem riqueza nem pobreza, o alimento necessário. Senhor, porque se eu tiver demais, é só você olhar em Deuteronômio. Vamos lá. Deuteronômio 8. Já li esse versículo aqui várias vezes. Porque, como eu falei, o ser humano,
muitas vezes quando ele tem demais, ele esquece de Deus. É por isso que a Bíblia diz que é mais difícil, mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque o rico põe sua fé, sua confiança no dinheiro. Não estou dizendo que é pecado ser rico, não. Tem rico que é mantenedor, é dizimista, é ofertante e usa o seu dinheiro para abençoar a pobre, para abençoar instituições, né? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 8. Depois que tiverem, verso 10, comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, e de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração firme e orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. O que Deus está dizendo aqui, ó? Quando você estiver na terra prometida, que mana leite e mel, não se esqueça de que fui eu quem os conduzi. Não se esqueça que fui eu quem os coloquei. E o que aconteceu? O povo esqueceu. Então, por isso que o salmista disse aqui: Senhor, não me dá nem pobreza nem riqueza, me dá o alimento necessário. Porque se eu tiver demais, eu vou negar o Senhor, né? E vou te deixar. E vou dizer: quem é o Senhor? E depois ele diz assim: se eu ficar pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do Senhor. Então, dois pesos, duas medidas, nem riqueza demais, nem pobreza demais. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Nós temos que orar assim. A ganância é uma das causas da compra por impulso, né? E também os vícios também são um grande causador de gastos desnecessários. Pessoas que já viram, tem um nome certo, eu não sei o nome. Cleptomania, que é aquele que rouba, né? Não é? Tem outro nome, eu não sei qual é o nome. Então tem pessoas que são viciadas em comprar. Às vezes a pessoa é viciada num cigarro, numa bebida, em alguma coisa, e ela vai gastar desnecessariamente. Então, para encerrar aqui, invista o seu dinheiro com sabedoria, porque o dinheiro é semente. Só que a semente que multiplica não é aquela que você come, é aquela que você semeia. Então, se come a semente, fica difícil. Então nós temos que entender, 2 Coríntios 9, 7 diz assim: quem semeia muito, com abundância ceifará. Semeie o seu dinheiro. Eu aqui na igreja vou contar um testemunho nosso. Nós, com o passar do tempo, esses 4 anos aí, nesse tempo de igreja, com dízimo, com oferta dos irmãos, nós juntamos uma quantia de 20 mil reais. E eu olhava aquele dinheiro na conta, e aquele dinheiro, ao invés de me trazer alegria, estava me trazendo angústia. Por quê? É medo de eu pegar, surgir alguma necessidade, e a gente vê aquele tanto de zero, né? Nunca tive esse tanto de dinheiro. Aí você olha, fala: não, eu tenho 20 mil, eu vou para a praia, eu vou passear, eu vou trocar de carro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou arrumar alguma coisa dentro da igreja, não sei o quê. E aquilo me trazia angústia. Sabe o que eu fiz? Comprei um terreno, um lote de uma chácara. Os irmãos aqui sabem, ali em Bonfim. Nós compramos um terreno, nós pagamos, ele era 37 mil, eu dei 20 mil de entrada e ficou 13 prestações de R$1.000. 13 prestações, já pagamos, está quitado, foi 37 mil, hoje sabe quanto vale? 50 mil. Então, temos que investir o dinheiro. Faz uma poupança, guarda um dinheirinho, compra um cofrinho, né? Guarda a moedinha, tem algo, fala assim: esse dinheiro aqui é para o meu estudo, esse dinheiro aqui é para me viajar, esse dinheiro aqui é para me ajudar o irmão, esse dinheiro aqui é para fazer alguma coisa, ao invés de ficar comendo, lanchando toda semana, todo dia. Amém? Então semeie com sabedoria, honre ao Senhor com as primícias da sua renda. Nós falamos, cuide da sua família com responsabilidade.
primeira coisa, cuide da família. Amém? Cuide da família, semeie o seu dinheiro, invista seu dinheiro. E para fechar o pacote, faça um planejamento de gastos, um orçamento. Na Bíblia tem tudo. Quer ver? Abre para você ver Lucas 24, Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. E eu encerro. Lucas 14, 28. Amém? Diz assim: qual de vós, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e o que? Calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Olha que interessante. Então, quando você for fazer alguma coisa, assente, calcule o preço, veja se você tem dinheiro suficiente para completar a obra. Porque senão, diz a Bíblia, muitos vão rir e dizer assim: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aí vai olhar e falar: olha lá, olha o fracassado, começou e não deu conta. Porque não temos um simples ato de sentar e pôr na ponta do lápis: quanto eu ganho, quanto eu tenho para pagar, quanto eu tenho para receber, quais são as minhas prioridades, o que está para vencer, o que já venceu, quanto eu tenho que pagar de juros. Amém? Eu não sou economista não, tá bom? Só prego a palavra de acordo com a palavra, tá bom? Não tem diploma de economia, nem sei se eu estou falando isso aqui, mas nós temos que ter cautela. Eu já disse, né, para comprar a prestação. Olha aqui, muitas pessoas ficam endividadas porque se perdem nas compras, se enrolam com os créditos e se afogam nos juros. O juro afoga, viu? Todo juro como pelas pernas. Cartão de crédito, cheque especial, seja qual for o juro, ele é terrível. Então, faça uma lista em ordem de importância. Qual é o mais importante? Faça aquelas perguntinhas que nós falamos aqui. É necessário? O que a pessoa vai achar? Enfim, amém? Fique de pé, por gentileza. E também faça investimentos eternos. A Bíblia diz assim: ajuntai tesouros no céu. Junta tesouro no céu. Porque às vezes a gente guarda demais também o dinheiro, como eu falei, 2 pesos, 2 medidas, né? Gasta demais, ou às vezes guarda demais. Aí morre, o dinheiro fica para gerar briga. Então ajunte tesouro no céu, que ninguém lá vai roubar e lá você não vai precisar de dinheiro. Amém? Então nós vamos orar assim: Senhor, me ajuda a ser fiel no pouco, me ajuda a guardar o meu dinheiro, me ajuda a gastar o meu dinheiro com sabedoria, me ajuda a não ser consumista. Amém? Porque depois você vai vir pedir oração, igual alguém foi pedir oração para o pastor Silas Malafaia. Pastor, ore por mim, porque o devorador está devorando tudo, está comendo tudo. Conversa vai, conversa vem. Pastor Silas Malafaia conta testemunho que descobriu que o devorador era o cartão de crédito. Aí ele falou assim: pastor, irmã, me dá seu cartão aí um pouquinho. A hora que ele foi no ato de quebrar, ela não quis repreender o devorador. Amém? Então não culpe a Dilma, não culpe o devorador. Eles têm o seu papel, né? O governo está difícil, o dinheiro está mais escasso, mas muitas das vezes o que está acontecendo conosco é culpa nossa. O homem queixa-se dos seus próprios pecados. Então tenha sabedoria, pague as contas primeiro, depois que você pagou essa, aí você faz outra. Amém? Meu Deus e meu Pai, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória. Aqui estamos, ó Deus, o Senhor nos ensinou nesta noite a ser prudente, ó Deus, a não gastar de forma errada, a não ser consumista, a não viver na moda, no status, mas, ó Deus, ser contente com aquilo que temos. Paulo aprendeu a passar necessidade. Ele viveu alegre, ó Deus, tendo ou não tendo, alimentado ou passando fome,
Tua palavra diz que o Senhor abre porta onde não tem porta. Em nome de Jesus, Pai, venha abrir as portas necessárias para o Senhor, ó Deus, para que haja provisão na casa do teu filho e da tua filha, porque tua é o ouro, teu é a prata, tudo é do Senhor, vem do Senhor e é para o Senhor. Abençoa o seu povo, ó Deus, para que o seu povo possa viver tranquilo financeiramente, no nome de Jesus. Amém. Amém? Fala para o seu irmão assim: Deus abençoe sua vida financeira. Amém? Em nome de Jesus.